gente estuda um pouco do que é o engano, o que é o falso. O falso, ele é falso, mas nunca vem como falso. O falso sempre vem como amigo. O pecado nunca te aproxima como sendo pecado. O maior adversário do ser humano chama-se pecado. Porque o pecado depende da tua, da minha, da nossa colaboração. Vocês sabem muito bem que espírito não tem corpo. O espírito precisa de um corpo para incorporar. O demônio precisa de um ser para materializar. Porque ele é um espírito. Às vezes, para dar entendimento científico, cria-se imagens de anjos maus, de tipo de corpo humano com uma transparência horrorosa, horrível. Isto para ter uma pequena ideia do que é o espírito do mal. Mas na grande verdade, ele é realmente um espírito oculto. E como ele é tudo isto, ele escreve a sua história. Ele rasteia o seu itinerário. E quando ele consegue, ele registra algo para que ficamos dependentes dele. Por isso, a palavra traição é um espírito que andou e anda atrás. Por isso, trás e ação. E por conta disto, ele feriu o calcanhar. Irmãos, o calcanhar é uma parte que está atrás de nós. Então ele nunca vem de frente. Ele não te encara de frente. Ele vem atrás. E quando ele aproxima, ele contamina. Ele põe em conta a tua ação na ação dele. E ele fez isto por uma situação de inveja. Eu gosto sempre de dizer isso, talvez muitos estão cansados de ouvir, mas muitos nunca ouviram. Existe um tema que fala o plano de amor de Deus para com os homens. Esse plano de amor foi elaborado assim minuciosamente. Porque amor verdadeiro não tem falha. O amor puro, ele não falha. Porque amor é Deus. Deus não falha. Irmãos e irmãs, e quando você rege com o amor de Deus, você tem dificuldade de falhar. Você não tem muita coragem de fazer coisa errada. Porque o próprio amor impede de você errar. Porque no amor de Deus é comunicado a tua consciência. E o teu melhor amigo chama-se consciência. A consciência não engana, não mente. Isso é tão verdade que a carta de João diz, e Hebreus, que
Se a tua consciência não te acusa, você está inocente diante de Deus. Então, é muito importante a gente sempre olhar pela consciência. Conscientemente, Deus achou que tudo que Ele tinha feito era bom. E você vai encontrar isso no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Tudo que Ele fazia, Ele via que era bom. Então Ele começou um trabalho extraordinário. Gênesis 1, Ele começa explicando. Gênesis 1 é muito fácil de achar, né? No princípio Deus criou o céu e a terra estava em forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa é uma ideia. Primeira ideia que Deus criou. Mas era tudo muito escuro. Então Ele precisava de clarear aquilo que era escuro. E vocês acompanham na Bíblia agora. Se tiver até uma canetinha para ir você marcando, descubra aí na tua Bíblia o versículo 3. E sejam espertos para nós andar nela. Versículo 3. Deus disse, grifa. Versículo 6. Leiam. Bem forte. Versículo 6. Versículo 11. Versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26, leia o versículo todo. Então Deus disse o quê? E aí? Os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Volte em 26c. Então, seria depois do 2 pontos e depois do ponto final. Versículo 26. Então eu diria, Gênesis 1, 26c, porque tem o 2 pontos e depois tem o ponto final. Depois do semelhança, leia a palavra, todos. Que Ele reine e o que mais? Então grife ali, que Ele reina, e entenda, por que é que Deus te fez. Para você ministrar um reino. E você foi feito, não por ser apenas um homem ou uma mulher. Você é feito para reinar. Diga para o outro lado. Olha quantas coisas tirou o reino de você. Você conhece a tua história. Talvez uma grande decepção tirou teu reino. Uma traição tirou teu reino. Uma enfermidade tirou teu reino. A gente usa outra linguagem. Tirou a terra do meu pé. Amados, mas a terra ainda continuou na terra. Mas o que tirou foi o teu poder de reinar na terra, que é o teu território. E Ele deu a ordem para nós reinar sobre todas as coisas. E é este que é, e foi, e será sempre, enquanto existir gente, o ódio do nosso adversário. O demônio não quer que você reina. Ele não quer que você desempenhe um papel. Tudo
que é feito nessa terra é louvável a Deus. Toda profissão, todo atos de diversão, Deus aprova tudo, desde que tudo que a gente fizer, fazemos de uma forma para reinar, para edificar. Você é um esportista, você gosta do futebol. Lá jogando teu futebol, você está concluindo um reino de Deus. Você está colocando diversão para alguém. Agora, depende de como você joga teu futebol. Que papel você desempenha naquele campo? Só visando fama, poder, dinheiro e etc. Se é isso, então você não vai ter facilidade de reinar. E você tem exemplo claro de profissionais do futebol que estão literalmente derrotados porque entraram em um reino que não era o do mestre, que tomaram outro caminho, que abusaram da libertinagem ou da liberdade, entraram na libertinagem, que abusaram da fama e apostou no poder que o mundo lhe propôs. Olha no que termina. Se você é um lavrador e você desempenha esse papel na função que Deus determinou, comerás o pão com o suor do teu rosto, sem denegrir, sem lesar ninguém, e com honra, sem mentira, sem engano, Deus te fará reinar. Mas nós desviamos muito fácil do caminho de Deus, porque essa força negativa, ele odeia de morte a Deus. Por isso, por ódio de Deus, que é a vida, ele inventou a morte. E eu agora te explico como tudo nasceu. As origens disto. Quando Deus fez este planeta Terra, ele idealizou deste lugar ser um paraíso, que quer dizer uma perfeição. E a ideia deu certo. Ele criou tudo com perfeição. Tudo. Olha como funciona a natureza. A natureza, ela é uma escola para cada um de nós. E tudo que é natural edifica. Tudo que sai do natural é o exagero. Então o paraíso era lindo, mas Deus tem um jeito de trabalhar. E Ele quis então colocar pessoas que cuidassem deste paraíso para Ele. Ele podia fazer tudo sozinho, mas nem Deus gosta da solidão. Deus não gosta de tristeza. Deus não gosta de sofrimento. Ele sofre quando você sofre. Ele chora quando você chora. Pena que nós não entendemos assim. Nós temos uma ideia errada de Deus. A gente acha que Deus é um velho barbudo, com um chicote na mão, ou com uma espada, dizendo, não erra senão você vai para o inferno. E muito tempo
eu carreguei essa ideia errada comigo. Então eu rezava de medo de ir no inferno. E não em adoração a um Deus que nos ama. E amados, mas a falta de conhecimento levou até meus 25 anos vivendo essa coisa errada. E por este erro eu acabei herdando consequências gravíssimas. E fui lesado por forças inimigas e sofri muito um grande período da minha vida. Que uma força demoníaca apoderou-se de mim e me fazia eu sofrer muito. E nenhum tratamento psicológico, de psicólogo, psiquiatra, neurologista, não se resolvia. E eu sofria aqueles ataques absurdos. Desmaiava, rebentava, era uma coisa de louco. E eu não entendia por que nada disso. Não tinha noção do que era aquilo. Mas eu dizia o que eu via. E as pessoas não acreditavam. Como hoje, a gente prega essa força do inimigo que está na terra. As pessoas escutam, mas não é tanto assim não. Mas para a gente que já viveu a realidade, sabe como as coisas agem. Depois que estava tudo feitinho na terra, tudo bonito, com árvore, as plantas, as flores. Admire a natureza. Perceba. Um canteiro de flor, por exemplo. Olha cada coisa linda. Eu nem sei se é natural ou artificial, que eu não entendo bem. Mas seja como for, aqui tem a expressão de flores. E Deus é detalhista. Em cada uma, Ele colocou uma cor. Eu analiso essas coisas de Deus. E um tipo de aroma. E o mesmo Ele fez em você. Cada um de nós temos um cheiro. Cada um de nós temos um DNA. Isso é uma exclusividade. Para dizer que você é único. Não há ninguém como você. Você é único. A forma que Deus te fez, Ele não usou para fazer o outro teu irmão. Mesmo que a aparência, o corpo, o pai e a mãe foram o mesmo, mas a ética de Deus fez você diferenciado. Mesmo as irmãs gêmeas, que nasceram quase que no mesmo dia, na mesma hora, uma é diferente da outra. Então isso é uma especialidade de Deus. Isso tudo era muito bonito e Deus admirava, Deus contemplava a obra de sua criação. Mas Ele sempre teve o jeito de administrar com segurança. Deus é seguro. Então Ele cria 3 departamentos. Ele é chamado de jardim, Éden e paraíso. As 3 coisas são as mesmas coisas. Mas cada um com um setor. É como aquela fábrica que fabrica 2 ou 3 tipos de produtos, mas é a mesma fábrica que faz tudo. Então o Senhor colocou nesse território feito, Ele fez um trono, é chamado trono do Cordeiro. Ele fez outro território, e biblicamente é chamado seio do pai Abraão. E um outro território, Ele fez como comunhão dos santos. É tudo a mesma coisa, mas cada coisa no seu devido lugar, com suas devidas funções.
Então, nesse jardim, nesse Éden, aonde ele colocou o trono, mais para frente ele fez o jardim, e na frente desse jardim, ele criou a terra. Irmãos e irmãs, como a terra é uma matéria física, e Deus só tinha espírito no comando, esse espírito era de Deus Pai, e o Deus Pai criou uma coleção de anjos, que também são espíritos. E aí ele determinou a função, ele ficava num lugar, colocou estes anjos em outro lugar, e aí ele imaginou, agora eu preciso de alguém para ocupar a terra. Então ele resolve fazer o homem. Você acabou de ler isso, você já esqueceu, mas você acabou de ler. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem seria o que eu consigo ver. A semelhança é o espírito que eu não consigo ver. Então, se eu quero ver como Deus é, eu tenho que olhar como eu vivo. Se eu vivo uma vida de santidade, então eu caracterizo a Deus. E aí você escuta as pessoas dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. O que dá a aparência de um homem de Deus? Não é o tamanho, não é o peso, é a conduta. E é isso que Deus queria. Alguém que conduzisse o que ele tinha feito na semelhança de um homem. Então ele pega o espírito que estava na água, ele joga na terra, faz um barro, e você vê isto ali no versículo 7 do capítulo 2, Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe na narina um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Tudo que nós somos é um sopro. Nós respiramos. Somos um sopro de vida. Tirou a respiração, morre. Acaba. Este sopro que Deus disse, soprou sobre o homem, ele tornou um ser vivente. Então ele traz a característica da vida. Porque antes do sopro, ele era uma estátua. Ele era apenas uma imagem esculpida. Mas, a partir que o sopro de Deus veio, ele se tornou a vida. Essa vida que você está com ela aí. Você é um sopro de Deus, por isso que você está aqui. Se quiser dizer glória a Deus, diga. E amados, Deus admirou tanto, Deus gostou tanto, Deus é apaixonado por você. Diga para o irmão: Deus ama você, irmão. Deus é apaixonado por você. Um dia eu disse assim: Senhor, o Senhor gosta de mim mesmo? É verdade que o Senhor gosta de mim? E me bateu um zoom. Não, eu não gosto de você. Eu amo você. Diga: Deus te ama. Tá bom. Se o Senhor me ama do jeito que o Senhor está falando, isso é nas minhas conversas com Deus. Pergunta para o irmão do lado: você conversa com Deus, irmão?
Você nunca leu em João 15, quando ele disse, eu não te chamo de servo, te chamo de amigo. Não é gostoso conversar com um amigo? Claro que é. Quando um amigo seu chega na tua casa, o que você faz? Oh, se é casado, bem, olha quem chegou. Nossa, que bons ventos. Quantos anos você tem? Pode dizer alto aí. E Jesus está esperando escutar esse grito da tua boca. Bem, olha quem chegou, Jesus. E naquele dia que você ajoelhou no teu quarto e falou com Ele, você vai ter a certeza, Ele irá falar com você. E eu então, nessa temática toda, perguntei, se é verdade que o Senhor me ama, Jesus, me diga qual é o meu maior pecado. Ele riu e me disse, eu não perco um segundo de tempo para ver defeito em você. Eu só vejo qualidade em você. Deus está falando isso para você. Deus não vê defeito em você. É você que vê o teu defeito, e o defeito que está em você é o que você vê no teu irmão. E aquela pessoa é muito chata. Não, é você que é o chato. Diga para o outro lado, você é chato, irmão? Eu não posso nem ver aquela pessoa. É que você não está podendo nem ver você. Quando você amar você, você não vê um outro diferente. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Tem gente complicada? Eu não escutei. Diga assim, olha ele aqui. Se você é complicado, você não vai ver o outro de outra forma a não ser complicada. É porque o mesmo problema que você está vendo na outra está em você. Então você diz, ela é muito complicada, ele é muito complicado. Se você não é complicado, você não vê ela ou ele como complicado. É duro, você não acredita nisso porque ainda você não se encontrou. A hora que você se encontrar verdadeiramente, você vai dizer, puxa vida, é verdade. Porque é terrível. Deus chega no paraíso. Ele fez o homem, voltou para o lugar dele, e o homem começou a andar por ali. Como Deus viu que o homem ia para lá, vinha para cá. E o homem não tem sossego. Olha lá o Chico, ó, andando. Diga glória a Deus. Brincadeira, Chico. As mulheres que podem dizer quem é o tal do homem dentro de casa. É fácil morar com homem, mulherada? Com medo dos maridos, elas não falaram mais alto. Você vê 3, 4 mulheres conversando, está falando do marido. Diga glória a Deus. Uma fala bem, outra fala mal. Uma critica, outra elogia. Seja como for. Mas é coisa do humano. E Adão estava andando para lá e para cá. Deus disse, Adão está muito desocupado. Eu vou dar um servicinho para ele, porque homem desocupado é um perigo. Fala aí. Perigoso. Pode olhar lá dentro da tua casa. Quando eles não estão fazendo nada, eles tiram a camisa, põem um shortão, deita com aquele barrigão no meio da sala, em cima do sofá. Ainda de repente diz, bem, trai uma água para mim.
Diga misericórdia. Fala aí, irmão. E Adão não tinha sossego. Ia para lá, vinha para cá, ia para lá, vinha para cá. Deus falou: Adão, foi o seguinte. Você está vendo todos esses animais aí? Sim? Então, você vai pôr nome em cada um deles. Versículo 20, capítulo 2, 20. O homem pôs nome a todos os animais e a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Grifa esta parte, mas não se achava para ele. O texto está dizendo que, se assim está escrito, é porque ele procurava uma ajuda, mas não tinha, não existia mulher. E aí então, Adão começa a ficar um pouquinho mais impaciente, e homem sem mulher é impaciente, porque por boa ou por não tão boa, a mulher sempre é para o homem uma ajuda. Mesmo estressada, elas ajudam o homem. E você só vai entender isso quando você perder a tua. Ou quando você perder o teu. Irmãos, irmãs. Ele procurava uma ajuda. Mas a Bíblia está dizendo que ele não achava essa ajuda. Eu não sei aonde que você procurou a sua. Você tem uma ajuda do teu lado? Não tem, né, Joãozinho? Amigos, então Adão começou a observar a natureza. Ele via como os animais viviam. Tudo era acompanhado. Ali tinha o boi, mas tinha também a vaca. E ele via o boi coisar com a vaca. E depois ele via nascer os bezerrinhos. E ele ia coisar com o quê? A Bíblia conta no versículo 18. Porque Adão começou a procurar entre os animais. Mas ele encontrou muita anta. Depois foi para outros animais, começou a ver muito burro. Resolveu procurar uma ajuda lá no rio. Só encontrou piranha. Então é complicado. Como ele não achava e estava já ficando meio estressado, a Bíblia diz no versículo 18, o Senhor Deus disse, leia bem alto, não é bom que o homem esteja só. Vamos repetir? Não é bom. E o que não é bom para Deus, não é bom para ninguém. Se Deus chegou à conclusão que o homem não pode estar só, amados e amadas, resolve dar uma ajuda adequada. E esse é o papel mais lindo que uma mulher pode fazer dentro de casa. A esposa é a rainha do lar. Não no mundo de hoje, meu Deus. Mas ainda tem muitas rainhas nos lares. Amados, ele dá essa companhia. Eu me lembro bem disto, em 1964 para 65. Lá na Capelinha da Água da Areia.
as capelas, as festas das capelinhas. Foi naquela capelinha que a vi pela primeira vez, entre outras que passava, só você enxerguei. Com vestido todo azul e uma fita vermelha, o cabelo bem curtinho, um par de brinco na orelha. Era a única, em meio às 4 meninas. Ela estava no meio, 2 para lá, 2 para cá, mas eu vi só ela. Escrevi para ela depois. Foi amor quando eu te encontrei, foi amor quando a vi, foi amor quando te beijei, é o amor que nos fez assim. Amados, amor à primeira vista. Foi muito difícil de conquistar, porque mineirinha é problema sério, diga isso. Ainda mais se for baixinha. Elas são duras na queda. Ela está morrendo de vontade, mas ela dá de durona. Toda mineirinha quer ser durona. Diga misericórdia. Graças a Deus que aqui não tem nenhuma mineirinha. Amados, e a gente acabou se namorando. Depois de 2 anos, eu corri atrás dela 2 anos. Mas consegui, pela glória de Deus. Amém? Então eu já não estava mais só. Dia 12 de dezembro de 70, 4 horas da tarde, eu entrava na matriz, com 18 anos recente. Eu fiz 18 em agosto, me casei em dezembro. Então, praticamente 18 anos, uma criança. E lá começamos a nossa jornada. Então, agora eu tinha uma ajuda adequada. E pela graça de Deus, vivemos até 24 de maio de 2019. Aí Deus recolheu e eu estou por aqui ainda. Queridos irmãos e irmãs, quando este casal começaram suas luas de mel, gente, é o máximo isso, é o máximo. Imaginou aquela pessoa que casa com a pessoa que ama, com sinceridade, com Deus no coração, um casamento legal, voto de fidelidade. E começa uma vida a 2. Como isso é bonito. Troca de ideias. Discussãozinhas. Tem isso também. Briguinhas. Tudo acontece nesse meio tudo aí. E eles estavam ali. E lá no jardim estava o anjo Miguel, o anjo Rafael e o anjo Azarias. Eram anjos de luz. E começaram a olhar a beleza do povo da terra. Olhar para o casal. E começaram a ter uma ideia ao contrária do que era para se ter. Em outras palavras, ficaram com inveja do casal. Quantas famílias sofrem isto? Que outros têm inveja do teu casamento. Outros têm inveja da tua casa. Tem coisa tão amaldiçoada que de repente aquela inveja, aquele querer, aquela cobiça, talvez você foi uma jovem muito bonita, ou de repente você teve algum namorinho com outro, com outra, tudo isso e não deu certo, e você casou com outro, ou ela casou com a outra,
E aquele espírito de inveja fica apurrinhando, tentando. Porque, irmãos, o desejo do coração é atendido. Presta atenção no que você ouve. Quando o desejo do teu coração vier de Deus, você será atendido e você será feliz. Mas se o desejo não vem de Deus, também é atendido e pode te fazer infeliz. E como eu saber que alguém me deseja e que alguém quer me ver infeliz? Você não vê, você não sabe, mas nós estudamos. O povo se perde por falta de conhecimento. Então o que eu e você precisa ter? Conhecimento na palavra. Porque se você tem conhecimento na palavra, é como médico, é como farmacêutico, ou sei lá, o construtor. O construtor sabe o tipo de massa que precisa, o tanto de ferro, e etc, etc. Também para nós saber o que está chegando até nós, se nós estamos sendo rastreados por esse espírito de inveja, eu preciso ter afinidade com a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus. E infelizmente, nem Adão e nem Eva fizeram isto. Mas João, como é que você sabe dessas coisas? Ó, Santo Paraíso, está aqui escrito. Olha pela palavra. Versículo 15 do capítulo 2. Você tem que entrar dentro da Bíblia e falar com Deus através da palavra. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Olha para o altar. Cultivar, cuidar das plantas. E guardar o quê? O que Deus falou para ele. E o que Deus tinha dito para ele. Que tudo aquilo que Deus tinha criado era para ele, para ela. Mas algo não podia eles mexerem nem tocar. Deixa eu voltar um pouquinho para trás para você entender. Quando os espíritos viram os primeiros pais andando, se questionaram. Por que nós não temos um corpo? Mas também poderia ter um corpo. Agora você entende o assédio por sexo, por que é? Porque que homem e mulher são assediados por sexo. E porque banalizam tanto o sexo. Porque o demônio, ele quer que o teu corpo entra num corpo que não é seu. A mulher faz o papel de terra. Daqui a pouco eu explico, só abra um leque aqui. E a mulher estava na terra. O homem estava na terra. O homem faz o papel de semente. Semente e terra é um conjunto que se une para a natureza. A natureza existe através da terra e da semente. Os inimigos começaram a desenvolver um comércio. Isso ele faz com as esposas, com os esposos, com os jovens. Ele faz você, homem, desejar outra mulher.
faz outra mulher desejar o homem que não é dela, cobiçar. Isso tudo é uma ação incorreta, mas infelizmente ocorre. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Satanás é o príncipe, é o chefão. Eu sei porque dos 14 aos 25 anos, eu fui funcionário dessa maldição. Eu tinha uma descarga demoníaca no meu corpo. Amados, eu tinha visões. Eu tinha predelição. Eu percebia as coisas. Eu sentia as coisas. Assim, impossível. Era uma coisa de doido. E isto foi me desenvolvendo de uma forma muito terrível. É que o tempo é curto, mas vou dando uma pincelada. Satanás foi e falou para o diabo, segunda pessoa da trindade infernal. Por que Deus não deu um corpo para nós? Nós poderíamos ter um corpo. É porque nós não podemos ter. Aí o diabo é o articulador. Ele é o espírito igual aquele zangão da abelha que sai caçar morada. O diabo foi e disse: e se nós entrássemos na terra e nós arrumássemos um jeito de entrar no corpo do casal? Mas de que jeito? O Deus deles deram uma ordem, dizendo que tem uma árvore, um fruto que é proibido. E se nós convencê-lo, eles tocar no fruto que é proibido, eles, ao obedecer a nós, nós somos o espírito, nós entramos no corpo deles. E isso só tem jeito através do corpo. E só tem corpo através de sangue. Uma ereção depende do sangue. Aí um dos três disse: mas o Deus que nos colocou aqui, preste atenção nisto, Ele não vai aceitar. Ele não aceita porque isto é uma desobediência. E um dos espíritos disse, principalmente Satanás: mas por que nós terá que obedecer a Deus? Nós podemos dizer que somos de Deus. E podemos fazer o desejo do nosso coração, que nós lemos agora em Romanos. Tire o corpo do pecado e não faça o desejo do teu corpo, do teu pecado. Nós entramos neles. Mas isso vai dar problema. Vê bem se não é o que acontece se um dia você traiu a tua mulher, teu marido. Reflita no que você acaba de ouvir. Se não foi a mesma coisa. Você queria ir lá transar, mas algo dizia: tua mulher vai ficar sabendo. Vai te dar problema. Mas você foi fracassando. Eu, graças a Deus, não tenho essas experiências, então não tenho aqui muito argumento para dizer qual é a reação que nessa hora, nesse tipo de procedimento, acontece. Amados, mas quem tem essa experiência sabe muito bem como acontece. Sabe muito bem a sensação
que o teu corpo fica. Eu estou dizendo o que os que eu atendo me dizem. Eles falam isto, que é um pavor, que é horrível, que a sensação é ruim. Ao que eles dizem. Uns se arrependem de morte e para. Outros não conseguem mais. A ponto de jogar na rua o seu lindo lar e viver essa merreca de vida com outra ou com outro. Mas olha a origem de onde vem. Então o inimigo disse, nós não precisamos obedecer a Deus. Nós podemos fazer isto. Vamos até o território celestial, travamos uma guerra, arrancamos Deus do trono e nós subiremos no trono. A Bíblia escreve, eu nem vou pegar porque o tempo meu já está esgotando. A Bíblia diz, houve uma batalha no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que travar combate. E eles não prevaleceram. Então foi precipitado na terra o grande demônio o grande Satanás chamado demônio e diabo. Eles caíram para a terra. Quando eles caem na terra, Deus lembra que o casal vivia na terra e desce na terra e avisam eles. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de toda, eu repito, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Verso 17, leia, me ajude aí. Mas amados, não coma da árvore da ciência. O que é ciência? É conhecimento. E o homem tinha conhecimento, a mulher tinha conhecimento, porque quando Deus o fez, Deus deu inteligência, vontade e liberdade, sabedoria. A gente nasce com o kit completo, verdade que vai desenvolver com o tempo, mas a gente nasce com isto, e até com o desejo. E eles então tinham conhecimento. O demônio se transforma em uma serpente. E chegou até onde estava o casal. E ele sabia, e ele sabe, que a fraqueza do homem é a mulher. Eu conheci um homem que derrubava um boi, um cavalo, sozinho e castrava sozinho. A mulher dele não pesava 32 quilos. E ela domava ele. O que faz virar a cabeça do homem? A mulher. E por quê? Porque o demônio, antes de fazer um ataque, ele analisa. Ele descreveu toda a qualidade que uma mulher tem. As peças que ela tem. O método que ela tem. É útero, é ovário, é trompa,
é ciclo. E ela tem, por natureza, um jeito dócil. É diferente você apertar a mão de uma mulher e apertar a mão de um homem. Você nota a diferença. Então, naturalmente, a mulher é mais sensível, é mais delicada. E, naturalmente, a mulher percebe muito mais do que o homem. Ela vê, não só com o sentido, a mulher vê com o coração. Por isso, a mulher ama e o homem deseja. A mulher supera, o homem fracassa. O diabo, sabendo disso, jamais ele foi tentar o homem. Ele ia dar com os burros na água. Mas ele vai ter uma conversa com a mulher. E mulher é uma coisa de Deus. Diga, mulher é algo de Deus. Diga assim, é tudo de bom ter uma mulher. Fala aí, irmão. Você já falou que a tua mulher é bonita? Você não fala, os outros falam. E o duro é que eles só não falam, eles falam e levam embora. E vice-versa. Queridos irmãos e queridas irmãs, chegou até na Eva, oi, fazer uma cenazinha aqui virtual. Oi Eva, tudo bem? Ah, tudo bem. Mas você não cria uma imagem de uma cobra arrastando, erguendo a cabecinha e falando, essa é a ideia que a tua imagem cria. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é o que passa na tua cabeça. Quando você começa a lembrar numa pessoa, e que você achou bonito, que achou bonita, você vai descrevendo aquela pessoa. Veja como foi teu primeiro namoro, a tua primeira namorada, ou a segunda, sei lá quanta você teve. Você não esquece. Você fica refletindo, vendo o jeito que ela falou, o jeito que ela te tratou. Isso fica gravado. E o inimigo, ele fez isto. Ele veio em espírito tocar o espírito de Eva. É verdade que o Senhor teu Deus te proibiu a comer de todo o fruto do jardim? Fique tranquilo que vai ter mosquito para todo mundo, não precisa se apavorar. Não. Amados e amadas, Eva vai e disse, versículo 1c, é verdade depois do ponto final e depois dos dois pontos. É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, leiam, podemos todos, podemos, força. Espera, volta para trás. Depois a mulher respondeu-lhe, continue. Podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Versículo 3, você não achou aí? Leia o versos 3. O que é que Deus disse?
vós não comereis, vós não tocareis. Irmãos, não se estuda que o homem, que nós somos árvores genealógicas. Olha que impressionante isto. E a Bíblia diz que Deus criou, está lá em 9, do Gênesis, mas não vamos pegar, porque o meu horário já está estourando. Que Deus criou todas as árvores que contêm a semente própria, que Deus deu todas as árvores que cada natureza tem a sua natividade própria. Então, Deus fez tudo perfeito. Entre essa perfeição, Ele fez o homem. Ele fez a mulher. Declarou a mulher como terra, porque terra é mãe. Tudo sai da terra, inclusive o homem saiu da terra. A mulher saiu do homem, mas o homem era da terra. Então, a mulher saiu do homem, e o homem depois vai sair da mulher. Uma coisa muito bonita que Deus fez. No homem, Ele colocou a semente. O homem é a semente. A Bíblia chama o homem de varão. Varão vem de vara. Irmãos, e vara vem de árvore. Colocou genital no homem. O genital masculino. E o genital masculino é exatamente o que uma árvore produz. Uma vara e o fruto. Dentro deste fruto, que é o testículo, que é a bolsa, que na linguagem bem popular é chamada de saco, entende-se que toda boa semente que o agricultor queira para plantar, ele tem que ter uma semente selecionada, ensacada. Por isso a semente humana é selecionada e ensacada. A mulher faz o papel de terra, com um genital diferente. É ali, na terra, o que a tua máquina faz para lançar a semente. Hoje, com a tecnologia, a máquina vai fazendo um reguinho e a semente caindo dentro do reguinho. O genital feminino é o reguinho, aonde é lançada a semente. Eu não estou falando besteira para vocês. Eu estou ensinando a ética divina. Mas acontece que esse fruto da árvore que está no meio do jardim é o teu genital, que não podia pegar, que não podia tocar e que não podia comer. E Eva tocou, pegou e deu. Diga, Eva deu para Adão. Olha para o irmão e diga, e Adão comeu. E o que aconteceu? O pecado mortal. Mas, senhor João, a Bíblia diz que era para eles crescerem e multiplicar. Como que eles multiplicam? Ah, ótimo! Pergunta maravilhosa você me fez. Mas isso tinha que ser feito na hora de Deus. E a hora que eles foram coisar, não era a hora de Deus. Pelo contrário, Deus tinha dito, não vai, não pegue e não comas. Porque eles não precisavam entrar num território, fazer o serviço e depois se esconder. Por que foram se esconder? Uma coisa que você faz que é bom, alegria é mostrar, é transparecer, é publicar, é bom, todo mundo tem que conhecer. Mas eles se esconderam. Então, naquele momento,
o mal entrou na vida dos dois. E esse mal está até hoje. Porque a Bíblia diz, está lá em Apocalipse capítulo 7, capítulo 20, versículo 7, não precisa pegar, que o diabo iria ser solto da prisão. No capítulo de 1 a 2 de Apocalipse, no capítulo 20, registra que Deus apanhou o demônio e trancou por 1000 anos. Mas depois que completasse 1000 anos, ele sairia da prisão. E no ano 2000 completou 1000 anos. E a Bíblia diz que 1000 chegaria, mas 2000 não passaria. E até o ano 3000, nós estamos na estrada do ano 2000. Mas aí se estuda a numerologia de Deus. E a numerologia de Deus tem como a perfeição o 7, como o registro sagrado o 3 e com o não sagrado o 6. O número 6 é o número do homem. O número 7 é a perfeição e o número 3 é a Santíssima Trindade. Nessa numerologia, o que se espera? O cumprimento. Porque se eu pegar 33 mais 33, daria 666. Seria o número do homem. Este homem é o anticristo que virá antes de Cristo. Ele vem como sendo Cristo, mas é o anticristo. E esse anticristo, ele não vai vir de uma forma estranha. Ele virá de uma forma que, segundo a Bíblia, irá seduzir muitos. Muitos. E nesta sedução, a humanidade começa a não ter mais medo do pecado. Não tem mais medo de viver amaziados. Não tem mais medo de fazer filhos com a mulher que não é sua. Leia lá em casa. Sabedoria capítulo 3 e 4. Vai ver o que a Bíblia diz. Não esqueça. Principalmente quem tem filho da natureza. Amados e amadas. E o que está escrito na Bíblia cumprirá à risca. Não muda uma vírgula, porque Deus não se desfaz. Então nós estamos vivendo um mundo de tribulação. O mundo da tristeza, o mundo da enfermidade, o mundo que mata, o mundo que rouba, o mundo que guerreia. O mundo que não tem mais medo de pecar. Rui Barbosa já dizia que chegaria um dia que o homem teria vergonha de ser honesto. E esse tempo já chegou. Hoje a pessoa não tem mais força de cumprir o que trata. E a Bíblia diz, não faça uma promessa, não emita um voto. Mas se você emitir, cumpra sem delonga, sem demorar. Para que a desgraça não saia da tua casa. Quando você promete e não cumpre, você começa a ver perdas. Começa a ver tribulações. E ore muito, porque hoje o demônio tem em mira as criancinhas. Colocar rebeldia nas crianças, mentir para a medicina, que é autismo. Que é, como é que é popular? Me ajuda aí, depular, como é que fala? Como? Bipolar. E se eu dizer que nada disso existe? É igual a história da dengue. Dengue não existe. Vocês não acreditam, não tem problema.
Existe um demônio fazendo essa desgraça na humanidade. Como não acha um diagnóstico pela essa maldita enfermidade, joga a culpa no mosquito. Queridos, eu peguei essa maldição também. Eu fiquei 8 dias, praticamente por morto. Vindo, quando eu terminei o encontro, e que a gente pregou muito duro contra isso, o maldito quis vingar em mim. Mas ele sabe que eu conheço a artimanha dele, porque ele já viveu no meu corpo. Gente, eu não era homem de segurar um copo de água. Eu perdi as pernas, eu perdi o gosto de comida, a minha garganta secava, eu andava de lado, eu levantava de noite, eu ia de banda, eu trombava com o guarda-roupa, eu dizia, Camilote, está andando de lado. Mas eu clamava, uma ansiedade mortal, você deita, você quer pular para cima,